para coração endurecido e tem coração também agora para coração perverso. Qual é o diagnóstico? Gosta de viver em uma liberdade, permitindo tudo e contaminando-se a carne e apartando das coisas de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 4 do profeta Jeremias, ele diz assim, olha bem: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Ele diz: circuncidai-vos, tirai os prepúcios do vosso coração. Esse mesmo profeta Jeremias, ele diz assim no versículo 14, Jeremias capítulo 4, versículo 4 e versículo 14: lava o teu coração da malícia. Profeta Jeremias falando para o povo de Jerusalém e para o povo de Judá: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejais salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Quando eu paro para pensar hoje, observando a vida de determinadas pessoas que se dizem seguidores de Cristo e com os pensamentos tão maldosos, tão perversos, um homicida dentro da igreja, dizendo que é seguidor de Cristo, que tem as marcas do Salvador. Olha, não sei não dá para crer que tem essas marcas não. Agindo assim com o teu irmão, agindo assim com o teu próximo, agindo assim com os que estão ao teu redor, assim como agiu o povo de Jerusalém e o povo de Judá, e Deus advertiu pela boca do profeta Jeremias, dizendo dessa forma. Assim também hoje nos nossos dias. Olhe bem, lava o teu coração da malícia. Olha a malícia aí. Vê, olha para dentro de ti, vê como que está aí. Como que tu tem sido malicioso com os teus. Terceiro coração. Falemos do coração endurecido, agora o coração perverso e agora um coração difamante. Qual é o diagnóstico? Não respeita os seus semelhantes, tira o crédito e a boa conduta de alguém, espalhando contenda, difamando o teu próximo, difamando o teu irmão, difamando. Eu nunca vi. Acho que Paulo deixou de ensinar as igrejas missionárias que ele, nas suas viagens missionárias, estabeleceu igreja. Paulo deixou de ensinar isso. Que os irmãos na igreja tinham que ter um coração difamante. Eu não vi Paulo até agora ensinando isso. Eu não vi o Salvador Jesus Cristo ensinando isso. Eu não vi as leis cerimonial, as leis civil, as leis, olha, as leis moral que Moisés recebeu, ele ensinando que os homens tinham que ter coração difamante. Eu não vejo os mandamentos da palavra de Deus dizendo que a igreja tem que ter, as pessoas que estão convivendo em comunhão uns com os outros, tem que ter irmãos com coração difamante. Eu não consigo entender isso. Mas Jesus, ele, olha, se precisar, ele faz transplante.
Se precisar, ele tira e coloca outro coração para tu não ser difamante. Olhe bem, Provérbios capítulo 16, versículo 28, diz dessa forma. Escute bem. Provérbios capítulo 16, vamos olhar aqui. Versículo 28, diz assim: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Não adianta ter título de pastor, não. Mas se tu é difamador, se tu não ama teu irmão, se tu não ama as tuas ovelhas, se tu não traz as tuas ovelhas nos braços, se tu não... Olha, se ela estiver doente e tu não cura, não der o remédio, não adianta você ficar carregando título de pastor, não. Título de obreiro. Se tu é difamador, não adianta. Jesus não ensinou os seus discípulos a ser difamador. Ele não mandou de 2 em 2, em porta em porta, para depois estar difamando. Ele não ensinou isso. Ele ainda foi até... Olha, Jesus foi até... Usou uma sabedoria. Ele chegou a dizer: o que é que o povo... Aí, o que é que vocês ouvem aí? O que é que o povo diz de mim? E depois, logo em seguida, ele... E vocês? O que é que vocês dizem quem eu sou? Será que os discípulos tiveram coragem? Que eles nem precisavam ter coragem, não. E nem deveriam usar dessa forma. E dizer que Jesus era difamador. E nem Jesus teve essa audácia de dizer que eles ali, que estavam aprendendo com Jesus, que eles eram difamador. E porque hoje, os que estão tomando santa ceia e difamando seus irmãos? Me diga. Antes de levar a tua oferta ao altar, vai lá e se conserta. Troca esse coração. Muda esse coração difamador. Lucas capítulo 6, versículo... Doutor Lucas, no capítulo 6, versículo 45, ele apanhou essas palavras aqui, ensinamento de Jesus. Capítulo 6, versículo 45, diz dessa forma: o homem bom, quem disse foi Jesus, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê, irmão Ildefonso? Não tira a prostituição, não tira a inveja, não tira a malícia, não tira dureza de coração. Não tira do seu coração difâmia contra o próximo. Não tira. Não tira ódio, não tira ira, não tira provocação, não tira acepção de pessoa. Mas Jesus ensinou isso. O homem bom do seu bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Cuidado, hein? Vê os teus lábios como está procedendo. Vigia. Faça como salmista Davi. Vou ler, me veio na memória. O salmista Davi, no Salmo 145, diz assim, o Salmo 145, ele diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Põe uma guarda na minha boca, para mim não defamar. Quarto, coração incrédulo. Diagnóstico, irmão Ildefonso: não crê. Olha, não crê, é sem fé. E quando observamos aqui
a palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23. Diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Se não tiver coração incrédulo. Aí ele ainda, olhamos aqui em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 10, no versículo 10, versículo 20 e 21, diz assim, no versículo 11 de Romanos, diz assim: escurecem-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Diga, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Aqui, ó, coração incrédulo, né? É como está escrito: deu o espírito de profundo sono, e olhos para que não veem, e ouvidos para que não ouviram, até o dia de hoje, por causa de um coração incrédulo. Mas aí, nós vemos aqui, olha, no capítulo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais um coração para nós ganharmos tempo. Coração invejoso e cobiçoso. Homem, ou crente, eu estou aqui falando para crente, para a igreja. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, a esses que aguardam a vinda do Salvador, a esses é a palavra. Então, observe bem que um coração invejoso e cobiçoso. Diagnóstico: desejo de possuir o bem de outrem. Desgostoso ao ver a prosperidade de alguém, e o desejo de possuir o que não pode. Desejo de possuir o que não pode. Na igreja tem invejoso? Na igreja tem cobiçoso? Tem ou não pessoas com coração contaminado assim? Tem. E muitos com inveja de querer logo ser obreiro, de querer fazer o que o obreiro faz na igreja, de querer ser um pastor. E se puder, faz de tudo para derrubar. Se o irmão prega, ensina, recebeu de Deus o dom para fazer a obra, para pregar as boas novas, a inveja, a cobiça, faz de tudo para eliminar o irmão. Isso não é papel de crente, não. Coração invejoso. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Provérbios capítulo 23. Vamos para Provérbios. Provérbios sempre tem um ensinamento. Provérbio de Salomão. Ele nos direciona. Capítulo 23 de Provérbios, versículo 17 e o... Eu já tinha lido antes, né? Não tenhas em teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia. Mas aí temos mais um outro versículo aqui para a gente observar. O versículo 33. Diz assim:
os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Mas vamos ler aqui o contexto, né? Quando aqui esse mesmo provérbio diz: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as peleja? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Aí ele dá. Para quem? É para os teus olhos que olharão para mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Isso é para esses que têm coração invejoso, que têm coração cobiçoso. Mas nós podemos ver ainda no Salmo 119, Salmo 119, versículo 36, diz assim: inclina o meu coração e os teus testemunhos. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. É sempre o pedido. Que a carne, ela luta contra o espírito. A carne deseja que o ser humano seja cobiçoso, que o ser humano seja invejoso. E uma vez tendo seu coração purificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, o opositor vai fazer de tudo para nós continuarmos sendo invejosos e cobiçosos. Mas ele não sabe, como disse Tiago, que Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra de Satanás. E nessa tarde, Jesus está transformando o coração, está fazendo um transplante para que você seja sadio. Olhe bem, vamos falar aqui em outro diagnóstico, né? A inveja dos irmãos de José trouxe o quê? Trouxe. Aí nós vemos a cobiça de Absalão pelo reino de Davi, levou à morte. E a cobiça de Acabe, de querer ter a vinha de Nabote. Matou Nabote para possuir a vinha, porque ele não quis vender a vinha. A cobiça. 3 partes. Os irmãos cobiçosos de José. A cobiça pelo reino de Davi e a cobiça de Acabe pela vinha de Nabote. Vamos para mais um coração. 7º coração. Coração egoísta e avarento. Qual é o diagnóstico? Escute bem. O coração é a sede da alma, da mente. Só tem o que dá o que tem depositado no coração. É como Jesus falou. A boca fala do que o coração está cheio. Certo? Aí aqui, crente, egoísta e avarento. Né? Vamos ver um exemplo? Tem uma espécie de rãs lá na África, no Congo, que elas comem formiga. E quando elas conseguem achar um formigueiro, né, essas rãs, elas comem, até que se rebentam e morrem. Come tanto, é igual a glutanaria. É igual. A rã lá no Congo, ela faz assim. Quando ela acha um formigueiro, ela começa a comer, ao ponto que a barriga não aguenta mais, incha e acaba se explodindo e morrendo. Mas aqui nós vemos o pecado de Acã, lá em Josué capítulo 7, né? Que ele não deveria ficar com os utensílios, mas a cobiça, né? O egoísmo, por ser avarento,
ele acabou levando e se deu mal ele e todos que estavam com ele. Agora nós vamos aqui. Nós vamos também aqui uma passagem bíblica, né? Com respeito a Davi, quando ele estava fugindo de Saul, e Saul que estava movido de inveja, de tudo que, porque Deus era com Davi, né? E certo local, Davi parou com seus soldados para acampar e pediu ali a Nabal, mas Nabal, muito egoísta, não queria que o povo ficasse ali ao redor das suas terras e nem poder alimentar o povo de Davi. E quando Davi pensou em destruí-lo, veio a sua esposa com humildade e pediu para que não fizesse tal. O egoísmo, o egoísta, o que se enche do seu ego, que só ele tem, só ele pode fazer, tá cheio aí, tá cheio de muitos aí dizendo: eu vou abrir uma igreja para ganhar mais dinheiro, que a igreja dá dinheiro. Egoísta. Abre a igreja para ver quantos membros tu vai ter, se tu vai prosperar com egoísmo. Abre. Abre, avarento, pensando que tu vai ganhar dinheiro. Olha bem, a passagem aqui em Pedro, vamos ver o que aqui Pedro fala sobre esses povos egoístas e avarentos. Em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim a palavra de Deus para nós nessa tarde. Capítulo 2, versículo 14. Diz: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Tá cheio aí de portas aí, de ministérios aí, que se rebelam contra aqueles que estão na direção de um rebanho, dirigido por Deus, se rebelam para abrir uma portinha, para dizer que vai ganhar dinheiro. Egoístas. Avarentos. A igreja do Salvador Jesus Cristo é composta de almas lavadas, remidas, almas que se arrependeram, se converteram ao Evangelho, boas novas de salvação. Igreja, almas, não é comércio para te fazer enriquecer com almas, com o rebanho do Salvador. Está enganado, seu avarento. Jesus pode mudar teu coração. Olhe bem. Coração rebelde. 8º coração. Diagnóstico: não aceita correção. Coração rebelde não aceita correção. Quem tem coração rebelde, vai falar, para ver se ele vai atender. O povo de Israel e o povo de Judá, por muitos dos anos, profetas e profetas maiores, profetas menores, falaram em nome de Deus e mesmo assim foram rebeldes para com Deus. No capítulo 5 do profeta Jeremias, ele relata no capítulo e no versículo 23 e 24, diz assim: as vossas iniquidades desviam as coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque ímpios se acham entre o meu povo. O profeta Jeremias falando, ele estava dizendo que no meio do povo de Judá, no meio do povo de Israel, como nos nossos dias dentro da igreja,
Ele dizia: porque ímpios se acharam entre o meu povo. Cada um anda espiando como se acaçapam os passarinhos. Armam laços perniciosos com que prende quem? Os homens. Não vai pensar que você vai ficar aí prendendo pessoas para te manter, para explorar, né? Com esse coração rebelde, para explorar o povo de Deus. Não vai pensar não. Deus é onisciente. E aí ele ainda diz, olha, como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, e por isso se engrandecem e se enriquecem. Se enriquecem aqui na terra, em nome da palavra, em nome do Salvador Jesus Cristo. O seu ventre, o seu Deus é Mamon, Deus do dinheiro. Mas olhe bem, no versículo 24, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Eles, olha, de vez deles dizer no seu coração, não. Aí, ó, eu vejo aqui, ó, no começo aqui, Jeremias, eles dizem: se um homem pedir à mulher e ela se ausentar e ajuntar outro homem, isso Jeremias, ele falando, né? Porventura tornará a ela mais? Não, poluiria de toda aquela terra. Aí ele diz assim: porque no meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram os mandamentos de águas vivas e cavaram cisterna rota que não tem e que retém as águas. E aí é onde que ele diz aqui, olha, que aí ele vem no capítulo aqui, olha, no capítulo 3, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará a consciência e com inteligência, porque determinados já naquela época estava procedendo mal. Ezequiel, o profeta Ezequiel, também ele fala aqui a respeito a esses que têm o coração rebelde, dizendo assim, olha, vamos lá, vamos ver Ezequiel. Ezequiel capítulo de Ezequiel, versículo de número 1. Capítulo de número 1 de Ezequiel diz assim, o 2, e disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os teus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Os seus filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. Se eles querem que ouçam ou quer que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Casa rebelde. Mas mesmo assim, Deus enviou Jeremias. Quer que eles ouçam, quer que deixe de ouvir, mas saiba
que tem coração rebelde e que esse coração rebelde, as práticas, Deus abomina. Tá? Deus abomina. Coração enganoso, que se deixa errar, enganar pelas circunstâncias da vida. Coração enganoso. Aí nós vemos aqui, né? Jeremias 4:4, que foi o que eu já li. Circundai os vossos corações. Provérbios capítulo também, no capítulo de Provérbios capítulo 12, nós observamos aqui uma palavra que diz assim, Jeremias 12:20. 12 e 20, diz assim: engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselha a paz. Jeremias diz também que enganoso é o coração do homem. No capítulo 17 de Jeremias, diz que aqui no versículo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Aí vem o Senhor dizendo pela boca do profeta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Saiba que Deus esquadrinha o meu e o teu coração. E se tem esses corações, pode ter certeza que Deus abomina. E Ele vai esquadrinhar e vai dar segundo o fruto. Ou você pede agora para um check-up, ou até mesmo para um transplante de coração, ou saiba, você vai ter um derrame, vai ter uma parada cardíaca, vai ter um AVC e vai vir e entrar em óbito espiritual, como também até mesmo com vida. Está o teu coração preparado nessa tarde para um transplante hoje? Tá? Porque o salmista Davi, no Salmo de número 108, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. 108, versículo 1, me acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Tu pode dizer que está preparado o teu coração hoje para um transplante? No capítulo de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e em diante, diz assim: